Aleluias. Glória a Deus. A minha estrutura é Jesus. Aleluia. Só Deus conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer. E o que passei nesta vida são cenas reais que nem dá pra esquecer. Experiências amargas no caminho tive que enfrentar, mas a busca e o valor da conquista me deram coragens pra continuar. Paz do Senhor, amém? Amém. Aleluias. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir as vossas Bíblias no segundo livro do Pentateuco, o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Aleluia, capítulo de número 1, o versículo de número 17. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 17. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que a mulher hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos, antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Amém? Coloca sua Bíblia no banco e vamos fazer só mais um minutinho de oração. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu, teu filho, Pai amado, estou aqui, Senhor, pedindo misericórdia, Senhor. Pai amado, eu peço que o Senhor venha usar a minha vida neste momento. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha derramar a tua graça, que o Senhor venha fazer, Pai amado, a tua vontade em nosso meio. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha encher vasos nesta noite. Pai, que esta pregação, Pai amado, possa fazer, Pai amado, com que as pessoas saiam daqui revestidas com o teu poder, com a tua autoridade, e que o Senhor venha manifestar em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tome um assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor aqui em Êxodo, antes de entrar no livro de Êxodo, aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 22, está relatando sobre a história de José. José, aleluia, ele viveu durante 110 anos. Ele, porém, aleluia, Jesus, ele começou quando ele iria falecer. Aleluia, Jesus, ele logamente, ele relembra da promessa a qual Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó. Qual será que é a promessa que o Senhor havia feito para o povo de Israel? A promessa que Deus fez foi o seguinte: aleluia, Jesus, que Deus iria preparar uma terra para aquele povo, aleluia, a qual manava leite e mel. Podemos ver que de uma hora a outra, passando-se anos e anos e anos, o povo se achava esquecido. Sabe por quê? Porque de repente um faraó, aleluia, Jesus, começou a ver que o povo estava se multiplicando, começou a perceber que o povo estava aumentando, e eles olhavam para aquele povo e logamente disseram o seguinte: aleluia, é melhor com que nós tomamos cuidado com estes,
Jesus, porque se eles se multiplicarem, eles poderão se unir com os nossos inimigos e tomar posse daquilo que é nosso. Eu imagino aqui neste momento, aleluia Jesus, aleluia, eu imagino aquelas tramações todas de Faraó, e de repente Faraó, ele começa a tramar diversas coisas, e quando ele percebe, quando ele vê que quanto mais ele afligia o povo, quanto mais ele mandava o povo trabalhar como escravos, podemos ver que de repente, amados irmãos em Cristo Jesus, ele começou a afligir o povo, mas mesmo assim o povo se multiplicava, mesmo assim o povo aumentava. Podemos ver que quando o povo começava a se multiplicar, Faraó logamente via aquilo acontecendo, e ele, eu imagino Faraó dizendo no seu coração: mas que povo é esse? Eu não posso vencer este povo, eu não posso derrotar este povo. Quanto mais eu os aflijo, mais eles multiplicam-se na terra. Quanto mais eu aflijo, mais eles vão crescendo na terra. Amados irmãos em Cristo Jesus, Faraó não desistiu por aí. Faraó começou a fazer diversos planos, e de repente ele mandou com que os soldados lançassem os meninos, aleluia, no rio. Logamente eu imagino aqui Deus começando a trabalhar neste meio. Eu imagino Deus, ele começando, aleluia, a se lembrar da promessa. Eu imagino Deus lá de cima dos céus, olhando para o povo sofrendo, olhando para as aflições do seu povo, e logamente Deus, ele começa, eu imagino Deus começando a se levantar do trono. Eu imagino Deus, aleluia, se lembrando da promessa, e logamente Deus dizendo, é agora e é agora que eu vou preparar um escolhido para livrar o meu povo. Amados irmãos, podemos ver que de repente existia, aleluia, uma mulher chamada Joquebede. Joquebede logamente ela pressentiu que estava grávida. Quando Joquebede, aleluia Jesus, pressentiu aquilo, 9 meses se passaram, 9 meses eu imagino de amargura, 9 meses de aflição. Sabe por quê? Porque naquela época, quando nascesse filha mulher, não era respeitada, e se nascesse filho homem, era mais que aplaudido pelo marido. Mas porém, agora como Satanás começou a tramar diversas coisas para afligir o povo, aleluia, quando Satanás pressentiu que Moisés era o escolhido, eu imagino ele logamente tramando diversas situações para derrotá-los, aleluia, para derrotá-lo. E de repente, amados irmãos em Cristo Jesus, logamente eu imagino Moisés dentro do ventre, e logamente a sua mãe Joquebede querendo saber o que existia ali dentro da madre dela, e de repente passando-se 9 meses, quando se chega o dia do parto, logamente, aleluia, se não me foge a memória, Cipra e Puá, aleluia, que eram o nome das parteiras cujo haviam, aleluia, poupado a vida do garoto que era Moisés. Quando Moisés nasceu, sabe o que eu imagino aqui? Eu imagino Moisés não podendo chorar, porque ninguém podia saber da existência daquele garoto, ninguém poderia saber da existência de Moisés, mas de repente Moisés, o escolhido por Deus, ele logamente, diz a Bíblia Sagrada, que ele nasceu belo, bonito e formoso, passando-se 3 meses escondido, aleluia, dos raios solares, imagino eu, 3 meses escondido, sem poder chorar. Eu imagino quando ele chorando, um pano tampando a sua boca, aleluia, e de repente quando Moisés, ele está ali recém-nascido, eu imagino que Deus, olhando para ele, não via mais um garoto. Deus não olhava para Moisés e via somente um garoto ali. Deus, eu imagino quando Deus olhava para o garoto, Deus se enchia de orgulho. Deus olhava para aquele garoto e dizia: é este que vai livrar o meu povo, é este que vai livrar, aleluia, o meu povo, porque esse eu vou fazer dele uma grande nação, aleluia. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra? Que podem te humilhar, podem te rejeitar, podem, aleluia, te lançar no limbo do inferno, aleluia, pode te jogar no fundo do poço, podem tentar te jogar, aleluia, lá embaixo na cova, mas uma
coisa, se lembre: Deus não se esqueceu de ti. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Aleluia. Ei, não foi o homem, não foi a mulher, ei, não foi os jovens, não foi a mocidade, não foi as crianças que te escolheu. Ei, foi Ele lá em cima que te escolheu. Ele que te chamou pelo nome desde o ventre da tua mãe. Escute, agora eu vou entrar um pouquinho dentro do meu testemunho. Aleluia. O meu testemunho se inicia quando a minha mãe, ela pressentia, mas não sabia que estava grávida. Ela entra dentro de uma igreja, aleluia, pentecostal, chamada Amor é Tudo, com o pastor Henrique. De repente, o pastor, cheio do Espírito Santo, olhou para minha mãe sentada no canto. Ela estava rejeitada praticamente, no canto. Ninguém dava mínima, ninguém. E de repente, amados irmãos, o pastor cheio do Espírito Santo diz: mulher, você está grávida. Você está grávida. E minha mãe não sabia que estava grávida. Pensa a cabeça de uma mãe, como fica. Logamente a minha mãe, meditando no que o pastor estava dizendo, e ele disse assim: escute, ele vai ser um varão. Revelou o sexo do menino que era eu. E de repente o pastor diz o seguinte: mulher, tem mais outra coisa. Ele vai ser meu mensageiro na terra. Olha Deus dizendo: ele vai ser meu mensageiro na terra. E tem mais, o nome dele vai ser Gabriel. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi parente, mas sim foi o Eterno que me chamou pelo nome. Ele chamou a mim e chamou a você pelo nome. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que te chamou. Aleluia. Escute, Moisés, de repente Moisés, estando ele dentro de um belo palácio, quando a princesa o encontrou no rio, quando Joquebede preparou aquela arca com juncos e colocou ele no rio, eu imagino Satanás olhando e dizendo: como Moisés era um escolhido por Deus, você acha que Satanás não iria ficar ao derredor dele? Você acha que Satanás iria ficar de braços cruzados? Imagina o Satanás ao derredor, com um monte de planos, com um monte de projetos, com um monte de coisas para derrotar aquela criança. Só que Satanás, quando ele prepara tudo, ele se esquece de uma coisa: que quando tem um escolhido por Deus, pode vir as ondas, pode vir a tempestade, mas os anjos do Senhor Deus acampam ao redor. Não é ao derredor, é ao redor, guardando os escolhidos. Escute, aqui dentro tem profetas. Se aqui dentro tem profetas e mulheres de Deus, aqui está cheio de anjos também, porque Deus está mandando ordem ao nosso respeito. Mesmo Moisés ali, aleluia, naquele rio, quando a princesa desce para se banhar, juntamente com as suas empregadas, a princesa olha aquela arca de juncos, logamente ela pega e diz para uma das empregadas: pega aquela arca, traga até aqui. E de repente trouxeram, e quando ela abre, ela vê o menino. E de repente ela diz: o nome deste será Moisés, pois
ele foi tirado das águas. Escute, mas só que de longe tinha uma pessoa observando a Moisés. Miriam, à distância, observando para o seu irmão. Miriam, olhando, de repente ela chega de mansinho e diz: escute, você que não quer que eu busque uma ama para cuidar e alimentar desta criança? E de repente, aleluia, Jesus, ela manda, aleluia, Miriam ir buscar uma pessoa para cuidar daquela criança. E de repente, Joquebede, eu imagino, Joquebede, quando ficou sabendo da notícia que ela ia ser, aleluia, a babá praticamente daquela criança, ela se encheu o peito de orgulho, ela se emocionou, porque não iria ficar muito tempo longe do filho. Para você ver, para você analisar, que eu e você somos um escolhido de Deus. Escute, eu e você, nós não somos um Zé Ninguém da vida, nós não somos um derrotado. Ei, quem foi que apontou o dedo na tua cara e disse que você não presta? Quem foi que disse que você não serve para nada? Uma coisa que eu tenho para te dizer: o Deus a qual eu sirvo, Ele não se esqueceu dos seus. O Deus a qual eu sirvo não se esqueceu da promessa que Ele fez para ti. O Deus que eu sirvo, Ele vai envergonhar os teus inimigos. Aleluia. De repente, amados irmãos em Cristo Jesus, Moisés, quando ele sai do palácio, ele olha para... ele descobre que ele é um dos hebreus, que ele não passava de um simples escravo. Ele olha e vê um dos hebreus sendo machucados, açoitados. E ele vendo para aquele povo, eu imagino Moisés estava dentro do palácio, foi parar no meio do povo, e de repente ele começa a observar o povo. E logamente Moisés, aleluia, ele começa a ver aquelas cenas de tortura, de aflições. Ele pegou, matou um egípcio, escondeu na areia, e logamente ele fugiu, com medo, com que alguém descobrisse. Moisés, de repente, quando ele está no meio do deserto, fugindo, de repente, ele vai até uma cidade chamada Midian. Aleluia! E podemos ver que Moisés, quando ele chega nesta cidade, aleluia, quando ele está fugindo, logamente, ele, aleluia, Jesus, ele, aleluia, então, diz a palavra do Senhor que ele ali alimentou com água os rebanhos de uma certa mulher cuja iria virar a sua futura esposa. Podemos ver que, passando-se um tempo, Moisés sobe para o monte, e quando ele está ali em cima, eu imagino que ele estava amargurado, com medo. Ele era carne e osso, assim como eu e você somos. E quando ele olha, ele vê um arbusto queimando, uma sarça ardente. E quando ele começa a olhar, eu imagino ele olhando e dizendo: rapaz, mas aquilo ali não vai consumir não, está pegando fogo. Ele olha para trás, tentando se esconder, e de repente uma voz do meio do arbusto diz: Moisés, Moisés. E ele: eis-me aqui. Moisés se rendeu nos pés do Senhor. Mas só que quando Moisés se rende, o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. O lugar que você pisa é santo, Moisés. E logamente Deus começa a dizer os planos para o futuro de Moisés. Moisés, você vai até o Egito, você vai apontar o dedo na cara de Faraó com ousadia e dizer: liberta o povo de Deus. E logamente Deus, ele diz: Moisés, se eles perguntar quem eu sou, diga: eu sou
o que sou. De repente, amados, Moisés, Senhor, meu Deus, eu estou fugindo de lá, matei uma pessoa, o Senhor me escolhe. E de repente Deus, passando esse tempo, Deus concede poderes para Moisés. Vou encurtar a história. De repente Deus começa a conceder poderes a Moisés, e Moisés se surpreende, quando ele colocou a mão dentro das suas vestimentas, ele tirou para fora, as suas mãos estavam brancas, como a neve. E quando ele coloca as mãos dentro da vestimenta e tira novamente, as suas mãos estavam perfeitas, conforme a sua carne. Mas de repente Deus também, antes disso, pega e diz: Moisés, o que tu tem nas mãos? Ele: o cajado, Senhor. Joga o cajado no chão, Moisés. Aquele cajado se transforma em uma serpente. Moisés chega até o Egito, com toda a ousadia. O povo de Deus tem que ter ousadia. E diz para o faraó: deixa o povo ir. E o faraó diz: rapaz, deixar o povo ir, vou nada. Quem foi que te mandou? Tu está ficando maluco? Imagina eu. E quando de repente o povo olha, quando o povo olha para Moisés, vê Moisés voltando àquela terra, eu imagino o povo dizendo: este rapaz está doido. O que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui? De repente as portas do palácio se abrem, e ele diz a seguinte palavra: deixa o povo ir, pois foi Deus que me mandou. E ele joga o cajado no chão. Quando ele jogou o cajado no chão, ele se transformou em serpente. Os feiticeiros daquela época conseguiram fazer a mesma coisa. Conseguiram fazer as mesmas coisas, escute. Só que Deus, Ele tinha planos para Moisés. Moisés iria ordenar aquele povo. Aleluia, Jesus. Eu me lembro de uma certa ocasião em minha vida, escute, que de repente eu estava, quando Deus entregou essas profecias para minha mãe naquela época, que eu era o mensageiro da palavra, que minha mãe também, passando-se o tempo, foi fazer o teste de gravidez. Quando ela fez aquele teste, deu positivo. Passaram-se alguns tempos para a confirmação de que era Deus usando o pastor. O médico, imagina o médico abrindo um sorriso com o gato, dizendo: mulher, está grávida de um menino. E minha mãe colocou meu nome de Gabriel. Moisés era um escolhido, assim como eu sou. Você é um escolhido também. Eu e você somos escolhidos de Deus. Eu e você somos chamados desde o ventre. Eu e você somos santificados desde o ventre. Ei, se Deus não tivesse obra contigo nessa terra, você não estaria aqui dentro. Aleluia. Para mim o que interessa é o que está escrito na Bíblia Sagrada e ponto final. Escute, não vai pela cabeça dos outros, não vai pelo que os outros dizem, não vai pelas ideias dos outros, porque isso pode trazer um prejuízo para a tua vida. Ei, Moisés não foi pela ideia do povo quando eles atravessaram, ou melhor, ficaram frente a frente com o Mar Vermelho. Se Moisés tivesse ido pela cabeça do povo quando eles foram libertos lá do Egito, resumindo a história, aleluia, sabe o que teria acontecido? Moisés teria desistido, aleluia, e todos voltariam para a terra. Só que não, Moisés não foi pelas ideias que o povo diz. Moisés, logamente, eu imagino ele clamando a Deus, e Deus dizendo: Moisés, por que tu está clamando a mim, Moisés? E de repente Deus lá do céu diz: Moisés, o que tu tem nas mãos, Moisés? E ele diz: Senhor, eu tenho um cajado. Moisés, estenda esse cajado aí, Moisés, que você vai ver o milagre que eu vou fazer na tua vida. Ei,
Quando, aleluia, Moisés estendeu o cajado, logamente o mar se partindo, aleluia, aleluia, se partindo pelo meio, logamente a terra ficando em seco, logamente o povo começou, aleluia, a olhar para Moisés e dizer: ei, mas que demônio é esse? Mas que feitiçaria é essa? Ei, que pacto você tem com o demônio? Ei, o povo começou a criticar Moisés, mesmo com as maravilhas que Deus estava fazendo, mesmo com as maravilhas que Deus estava fazendo. Se você quer uma resposta de Deus para a tua vida, se entregue de espírito, alma e corpo para o Senhor dos Exércitos. Todos nós temos um deserto, todos nós temos aflições, desde o ventre da minha mãe, até, aleluia, até uma certa idade, ou melhor, até hoje. Quantas vezes tentaram de tudo para acabar comigo, para me derrubar? Ei, é só porque eu sou jovem, tenho 17 anos? É por isso? Escute, na minha jornada eu vi diversas vezes a minha mãe sendo espancada pelo meu pai. Quantas das vezes vi meu pai descendo a mão na cara da minha mãe? Quantas das vezes eu vi a minha mãe chorando no quarto? Quantas das vezes eu vi a minha mãe, aleluia, trabalhando, aleluia, para sustentar a casa? Quantas das vezes a minha mãe pegou, aleluia, saía do trabalho, chegava em casa, tomava um belo de um banho, ia para o culto, do culto, chegava em casa, comia alguma coisa e ia para o monte orar. E quando chegava de madrugada, aleluia, passando-se algumas horas, ela tinha que voltar para trabalhar. Ei, aleluia, e passando-se um tempo, o meu pai, aleluia, Jesus, batendo, espancando a minha mãe, e eu, como era inofensivo, eu era uma criança, aleluia, olhando para aquilo, eu não tinha forças para reagir. Tinha os meus 3 anos de idade, quando eu ganhei o meu irmão Tiago, que está lá no fundo, aleluia, eu, aleluia, praticamente não brincava com ele. Sabe o que eu fazia? Eu chamava Jesus para brincar comigo. Ei, eu era criança, tinha imaginações também, aleluia, e de repente, passando-se um tempo, aleluia, Jesus, quando a minha mãe começou a discutir com o meu pai, eu, aleluia, via ele, aleluia, quando eu era recém-nascido, eu via ele pegando uma faca, e Deus lá atrás tinha dito para minha mãe: ei, mulher, eis que estou te dando um livramento de morte, aleluia. E quando chega em casa, o meu pai embriagado levanta as mãos com a faca na mão, e antes da faca catar na minha mãe, aleluia, a faca desliza e pega nele mesmo. Ou seja, aleluia, Satanás estava usando o meu pai para trazer desgraça para a minha família. Escute, passando-se um tempo, aleluia, Jesus, eu ali passando sofrimentos e amarguras e aflições com a minha mãe, aleluia, Jesus Cristo, eu logamente vi aquelas cenas, logamente vi aquelas aflições, logamente eu e minha mãe me levava para lá de fora de casa, olhava para casa e dizia: filho, nós iremos embora aqui, nós iremos construir um futuro juntos, nós iremos editar uma nova história. E de repente, aleluia, chega a noite, de repente, aleluia, Jesus Cristo, eu vejo, aleluia, o meu pai chegando novamente embriagado, aleluia, aleluia, pega facas e diversas coisas, tentando matar eu e minha mãe. E de repente chegaram-se os vizinhos, chegaram diversas pessoas e começaram a dizer: aleluia, segura a mão dele, para que ele não faça uma besteira. E começaram a pegar a faca e colocar embaixo do berço do meu irmão, que era recém-nascido ainda. E logamente, amados irmãos em Cristo Jesus, aleluia, ele pega e dá um soco no meio de uma vidraça, aleluia, Jesus Cristo. Quando ele dá um soco no meio de uma vidraça, aleluia, de uma janela, a mão dele jorra sangue, a mão dele começa a jorrar sangue pela casa inteira. E eu e minha mãe, juntamente com o meu irmão Tiago, fomos dormir, aleluia, Jesus Cristo, na casa de uma amiga dela. E quando se passa um tempo, ele queria nos perseguir, ele queria nos matar, mas ei, existia Deus no negócio, Deus estava no negócio, Deus estava no negócio. Aquela chamada que eu tinha no ventre, aleluia, Deus veio me guardando. Aleluia. Minha mãe, ao amanhecer, olhou para aquela casa e disse: filho,
nós iremos embora daqui. Passando-se um tempo, minha mãe arruma as coisas dela. Eu relembro como se fosse ontem. E quando ela pega e arruma aquelas coisas, nós saímos e entramos, aleluia, entramos dentro de um caminhão, viemos a sentido para Francisco Morato. Fomos morar em Francisco Morato. Quando chegamos em Francisco Morato, o meu pai do mesmo jeito não nos deixava em paz. Nós fomos morar numa casa de 2 cômodos e um banheiro. Aleluia. E de repente, quando estamos ali, naquela casa, minha mãe arrumou um emprego numa oficina. Sabe quantos era a peça de roupa que ela costurava? 15 centavos cada. Teve épocas que passamos por necessidades, passamos por fome, luta, miséria. E passando-se um tempo, o meu pai ia de encontro a gente. Quando a minha mãe, ela chorando pelos cantos, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela decide reconstruir o futuro com uma outra pessoa. Ela decidiu reconstruir o futuro com o meu padrasto, que hoje não se encontra aqui. Que hoje eu considero como se fosse meu pai. E de repente, quando o meu pai fica sabendo que a minha mãe está querendo reconstruir um outro futuro, ela pega e começa, aleluia Jesus, aleluia, ela começa a chorar pelos cantos. E quando a minha mãe começa a se lamentar, havia um motivo. O meu pai foi me buscar, eu e meu irmão, naquela casa de 2 cômodos. Ele, aleluia Jesus, pegou, nos levou até, aleluia Jesus, nos levou até a casa dele e falou que iríamos passar durante uma semana ali. Só que depois a minha mãe não nos trouxe mais. Ou melhor, o meu pai não nos trouxe mais. Ou seja, o meu pai não nos devolveu para a minha mãe. Minha mãe ficou sofrendo e lutando na justiça durante 1 ano. E de repente eu morando com o meu pai me batia. Aleluia, teve uma época que, aleluia Jesus Cristo, eu ganhei uma primeira roupa social. Eu indo para a igreja e todo mundo profetizando sobre a minha vida. Antes de eu ir para a igreja, ele chegou embriagado. E eu disse, pai. Ele disse, fala rapaz, vou para a igreja hoje, pode ir. Ele estava bêbado, embriagado praticamente. Lá existia uma grade enorme, joguei aquelas chaves por ali. E não dava para pegar a chave novamente. Estou indo para a igreja. E as pessoas profetizando sobre a minha vida. Dobrei o meu joelho, olhei para o lado. E falei para o rapaz, para o irmão que estava na igreja, eu não consigo ficar no culto, tem algo que está me perturbando e vou embora. Fui embora. Cheguei em casa, comecei a chamar e ninguém atendia. E de repente ele levanta. E ele diz, rapaz, aonde você estava? Eu mandei você sair. E eu disse o seguinte, como assim você deixou eu ir para a igreja? Você deixou com que eu saísse para ir à igreja? E logamente, eu no meu pensamento disse, Senhor, se ele relar um dedo em mim, nunca mais eu entro numa igreja evangélica. Deus sabia o meu limite, Deus me conhecia e me conhece. Na hora que eu entrei para dentro, ele pegou um fio, fez várias dobras. Quando ele levantou a mão, eu disse, Senhor. Ele abaixou a mão e falou, sobe. E depois, ele veio perguntar para mim o que tinha acontecido. E eu sei quem era que eu estava fazendo aquilo com ele. Eu tenho um inimigo e esse inimigo não descansa enquanto ele não me tirar da igreja. Passando-se um tempo, ele retorna a poder ir beber de novo. Mesmo assim, ele chegava embriagado, e eu lembro como se fosse hoje. Ele virava a mesa, jogava a mesa no chão. E ele olhava para mim e me batia, me surrava. E ele pegou-me, aleluia, me fez, glória a Deus, ele me fez subir para o cômodo de cima, subir. E ele começou a se lamentar.
Ele começou a chorar. E eu olhava para ele, ele chorando de um lado ao outro, arrependido. E logamente ele desmaia por tanta bebida alcoólica que ele havia ingerido. E eu peguei um pano molhado e comecei a passar sobre a testa dele. Mesmo assim, eu amava e o amo ainda, porque é meu pai. Aleluia. E quando, passando-se um tempo, a minha mãe, aleluia, não conseguia dormir à noite, somente se lamentava. O meu pai, ele me procurava, aleluia, ele procurava tentar me matar, mas só que eu não sei o milagre, eu sou um milagre de Deus. Passando-se um tempo, o meu pai, ele diz o seguinte: você quer ir embora com a sua mãe? E eu disse: não quero, eu tinha medo dele. Ele dizia: não quero ir embora não. Ele: tá, pensei que você queria, porque senão você ia levar uma surra agora. Passando-se o tempo, de repente ele fala: olha, cuida aqui desta panela, que eu estou indo, aleluia, ali no seu primo. Mas só que ele havia ido no boteco, era numa segunda-feira, 7 anos de idade eu tinha. E de repente quando ele voltou, eu deixei a panela queimar. Ele veio tentando me matar. Ele pega aquela panela quente e encosta no meu queixo. E ele começou a dizer diversas coisas para mim, dizendo que eu ia embora com a minha mãe. Minha tia chamou a polícia. Na quarta-feira foi ter resultado. Aqueles 2 policiais eram anjos de Deus, porque somente o conselho tutelar poderia tomar a minha guarda dele. Minha mãe durante 1 ano sofrendo, durante 1 ano amargurada. Ela pega, ela volta, já estou encerrando. Ela pega, ela volta, aleluia, e diz, o policial diz para ela: é o seguinte, vamos tomar o seu filho dele. E minha mãe esperando no escadão de cima, aleluia, os policiais descem armados, aponta o revólver e eu começo a chorar. Naquela época eu passava fome também com ele. Eu não tinha o que vestir. Eu me lembro até hoje, eu estava com uma blusa listrada e com uma calça, melhor, com uma bermuda. E tinha meus 7, 8 anos de idade. E de repente, amados irmãos, aleluia, ele diz o seguinte, o policial: a mãe dos meninos vieram buscar. Eu não sabia se eu chorava de alegria, eu não sabia se eu chorava de tristeza, eu não sabia porque eu estava chorando. E de repente eu volto, logamente eu entro dentro naquela viatura, estou voltando para Francisco Morato. Conheci o meu futuro pai, conheci o meu irmão. Tinha vez que meu pai fazia eu ligar para minha mãe e dizer: olha, ele pegava um fio do lado e dizia: olha, se você não disser para sua mãe que eu e você vamos matar o seu irmão, você vai apanhar ou vai morrer aqui agora. Ele dizia dessa maneira. Só que Deus é maior na minha vida e na tua vida. Eu não estou contando este testemunho para te abater, mas sim para te fortalecer. Sabe por quê? Porque assim como eu estou aqui, você um dia também vai estar. Aleluia! Assim como eu estou ministrando, um dia você também vai ministrar. Um dia você vai subir na vida. Ei, Moisés, aleluia, ele cantou o hino da vitória. Ei, não importa o que o homem e a mulher diz contra a tua vida, somente fique focado numa coisa: que Deus tem uma obra na tua vida, queira o homem ou não. Deus tem um chamado, Deus te escolheu. Deus, ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Fui congregar na presbiteriana, mesmo assim ele não me deixava em paz. Congreguei na presbiteriana durante um tempo, aleluia, sou muito grato a eles. Deus, minha mãe conseguiu a bênção dela, a nossa guarda lá. Quando eu estou ali congregando na presbiteriana, acordava sempre cedo, ia para a escola dominical. Aleluia. Passando-se um tempo,
nos mudamos para um outro bairro diferente. Só que aí, eu estava no meio de uma igreja enorme, de bermuda, usava pulseiras, não tenho vergonha de dizer isso. Tinha meus 12 anos de idade. 12 não, tinha 10. E de repente, aleluia Jesus, eu ali no meio daquela multidão, eu senti um calor dentro de mim. E Deus dizia assim para mim: olha, vou eu te tirar daqui e vou te colocar em um outro lugar. Deus, Ele pode fazer isso. Quando eu saí dali, quando, aleluia, eu passasse do tempo, a professora da escola dominical disse: Gabriel, leva a revista que você vai estudar. E você vai trazer uma aula aqui amanhã. Eu disse: mas Senhor, não sei falar, não sei pregar, não sabia pregar na época. Mas Senhor, como é que eu só tenho 12, 10 anos de idade, vou dar aula na escola dominical? E de repente eu fui, gostaram da aula, e eu gostei do negócio também. Eu falei: um dia eu vou ser pregador da palavra de Deus. Passando-se o tempo, me colocaram para pregar no culto com a mocidade. Não sabia falar, ficava gaguejando mais que tudo. Mas só que aí, uma certa ocasião, minha mãe afastada, eu indo para a igreja sozinho, nunca me distanciei, nunca me afastei, desde o ventre, até hoje, 17 anos, aleluia. E de repente, eu passando na rua, e uma certa ocasião eu vi que minha mãe havia se reconciliado, e eu vi uma pessoa saindo da casa da frente, era o pastor Suélito, junto com o pastor, evangelista João. E de repente, eu olhando aquilo, eu só observando e ninguém me via. Ficava no canto assim observando. E passou-se o tempo, eu passando na rua, o pastor João, o evangelista João, disse o seguinte: a paz do Senhor, jovem, está congregando aonde? Eu falei: presbiteriana. Ele: ah, tudo bem. Estava chovendo no dia. Ele falou: vem um dia fazer uma visitinha, mas sua mãe. Eu disse: qualquer dia eu vou. Só ficava na promessa: vou. Mas só que quando passou-se um tempo, eu entrei dentro da igreja, dei de cara com o evangelista João. Falei: Jesus, o Senhor está no negócio mesmo, vim parar aqui, oh glória. E eu ficava no cantinho assim, ó, não sabia de nada, não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, não sabia o que era uma igreja pentecostal, eu não sabia o que era o renovo, eu não sabia praticamente nada. Eu no canto olhando, eu olhava para aquele, eu falava assim, eu pensava assim: aqueles crentes tá doido, tá com o olho fechado. Que negócio é esse? Que sapateado é esse? Esse crente tá pulando ministério. Que negócio é esse? Eu pensava, era criança. E eu falei: você quer saber de uma coisa? Se eles estão com o olho fechado, tem alguma coisa acontecendo. Se eles estão falando em outras línguas, tem alguma coisa acontecendo. Comecei a frequentar os cultos de doutrina. Aprendi o que era o batismo com o Espírito Santo. Passando-se o tempo, aleluia, o evangelista João conversou comigo sobre, aleluia, sobre o batismo. Eu disse: pastor, mas olha, eu não sei se vou conseguir libertar dessas coisas, não sei. Mas só que eu tinha sede, tinha vontade de me batizar. E eu falei: eu vou me libertar. Só que teve um dia que ele passou e ele me deu a nota 10. E Deus estava no negócio. Escute, ó o que Deus fez para tirar a pulseira de mim, ó o que Deus fez para tirar a corrente de mim. Eu usava até crucifixo para ir para a igreja, evangélica, não sabia de nada. E de repente ele diz: olha, hoje eu não dou nota 10 para o irmão Gabriel, dou 0 para ele. Eu considero ele meu pai na fé, porque ele que me instruiu, juntamente com a minha mãe. Ele que me aconselhava. E ele pegou, ele disse o seguinte: olha, não pode isso. Tudo bem, pastor. Comecei, aleluia, a querer saber mais sobre a igreja. Quando passou-se um tempo, aleluia, desci
ao batismo. Eu pedia para Deus me libertar. E Deus me libertou. Depois que eu subi das águas, quando o pastor Suelito me batizou, nunca mais fui o mesmo. De hoje, de 2008 até hoje, 24 horas por dia de calça. Corrente, não aguento ver na minha frente. Pulseira então, só Jesus na calça. Escute, Deus me libertou naquele dia, me transformou, me moeu. Ele me passou na peneira, me fez um ministro da palavra, me fez um pregador da palavra dele. E eu escutei a voz de Deus pela primeira vez, e Deus revelou tudo o que tinha na minha vida. Sabe o que eu quero dizer com este testemunho e com esta história de Moisés que eu resumi? Eu quero dizer algo, que eu e você somos importantes para Deus. Escute, aleluia, eu só contei este testemunho para você saber o que eu passei para chegar até aqui. Mas para mim e para Deus, o meu passado não me interessa. Para Deus, o que interessa é a obra que Ele tem na tua vida nesta terra. Para Deus, o que interessa é a vocação que Deus tem em tua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou, Ele te santificou. Mas ei, passa a tua parte, dê essa casa do oleiro, porque o Senhor dos Exércitos vai te levantar nesta terra. Ei, Deus, Ele não escolhe quem tem conhecimento. Deus não escolhe os grandes. Deus escolhe os pequenos. Deus pega aquele que não é para fazer algo diferente em nosso meio. Deus escolhe os humildes. Pouco me interessa o que você é, o que deixa de ser. Para mim o que interessa é a unção que está sobre a minha vida. Para mim o que interessa é a promessa que Deus fez para mim. Ei, quantas vezes as pessoas tiveram que inventar para tentar me derrubar? Quantas pessoas inventaram diversas coisas para me ver lá embaixo? Quantas pessoas, aleluia, gostariam de estar, mas não estão. Sabe o que eu tenho para dizer para a tua vida? Que Deus tem promessa, que Deus te escolheu. Aleluia. Amém. Queria agradecer a você por tudo, tudo mesmo. Aleluia. Terceiro DVD está me acompanhando. Aleluia, Jesus. Ele praticamente, aleluia, me ajudou. Ele sabe das provações que eu tenho passado para chegar até aqui, estou passando, sabe das afrontas que eu sofri durante estas semanas, sabe de tudo quanto eu passei, mas uma coisa eu sei, que eu glorifico pela vida dele. Eu agradeço a Deus pelos puxões de orelha que Ele tem me dado, aleluia, por tudo. E gostaria de convidar a minha mãe aqui na frente, aleluia, Jesus. A diaconisa Elineide, oh glória. Agradeço a Senhora por tudo, mãe, tudo mesmo. Tudo que nós passamos juntos, valeu a pena tudo isso que nós passamos, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo mesmo, de coração. Agradeço também ao pastor Sueli. Muito obrigado, pastor, por tudo. Aleluia. Obrigado por essa oportunidade. Aleluias. Gostaria de estar convidando o pastor Sueli aqui também, para apresentar para aqueles que estão em casa. Ei, você que está na sua casa, saiba de uma coisa, que quando o seu pastor puxa a sua orelha, é porque Deus tem algo contigo. Aleluia. Aleluias. O pastor presidente, aleluia, do campo de São Paulo, queria agradecer por essa oportunidade, viu? Creio eu que não vai ficar só nessa vez não. Aleluia. Obrigado por tudo também. Aleluia, Jesus. A esposa do pastor Sueli, diaconisa Ilza, obrigado.
por este hino. Aleluia. Vem aqui. Oh, glória. Aleluia. Diaconisa Geni. Glória a Deus. Obrigado. Queria agradecer a todos por pararem para ouvir. Se vocês analisarem, eu resumi a história, aleluia, de Êxodo, que fala sobre Moisés, porque este DVD foi gravado para contar o meu testemunho. E você jovem que está achando que, aleluia, você não vai ser absolutamente ninguém na vida, se você está revoltado com o teu passado, eu tenho uma coisa para te dizer: não se revolte, somente olhe para frente, tira essa mágoa do teu peito, lança no chão e pisa em cima dela, porque o Senhor tem grandes obras a fazer contigo nesta terra. Aleluia! Deus tem algo contigo nesta terra. Aleluia! Eu não trago nenhuma revolta do meu passado. Nenhuma. É triste, é. Só que hoje eu olho para o meu passado, eu dou risada, dou gargalhadas e agradeço a Deus pelas lutas e pelas provas. Aleluia. E agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. A minha estrutura é Jesus. Aleluia. Só Deus conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer. E o que passei nesta vida são cenas reais que nem dá pra esquecer. Experiências amargas no caminho tive que enfrentar, mas a busca e o valor da conquista me deram coragens pra continuar. Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri, nem tampouco os segredos guardados que no peito escondi. Eram sonhos sonhados por Deus, isso eu posso te assegurar. Foi chorando que eu vi em minha vida a promessa chegar. Só Deus sabe da minha história, porque Ele fez acontecer. Através desse hino que eu canto, você vai saber. Pra chegar aqui, sem fugir do compromisso, eu busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os desvaneios desta vida. Jesus tirou e encaminhou a estrada, a porta se abriu pra mim. Eu vou cantando até o fim. Valeu a pena ser provada, valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar os sonhos de Deus. Vale a pena jejuar, vale a pena meditar a palavra de Deus, querido. Oh, vale a pena se consagrar ao Senhor. Faça deste lugar como Peniel. Peniel foi o lugar onde Jacó lutou com o anjo. Não desista dos seus sonhos. A sua estrutura é Jesus. É só Jesus. Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri, nem tampouco os segredos guardados que no peito escondi. Eram sonhos sonhados por Deus, isso eu posso te assegurar. Foi chorando que eu vi em minha vida a promessa chegar. Só Deus sabe da minha história,
aquilo que Ele fez acontecer. E através desse hino que eu canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima. Sem fugir do compromisso, eu busquei algo pela madrugada. A palavra é um segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os desvaneios desta vida. Jesus tirou e clareou a estrada, a porta se abriu pra mim. Eu vou cantando até o fim. Valeu a pena ser provada. Vai valer a pena essa prova que você está passando, querido. Valeu a pena eu insistir. Valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar o quê? Os sonhos de Deus. Deus vai cumprir as promessas na tua vida, querido. Pode passar o tempo que for, a prova que for, vai se cumprir cada uma das promessas dele na sua vida, amém? Glória a Deus.